pessoal, estamos de novo aqui dando continuidade aos nossos bate-papos com as nossas especialistas do Escola para a Paz. E hoje, muito feliz, nós estamos com a Grazi do CAT. Eu que tô feliz. E a gente vai bater um papo super gostoso com a Grazi. Verdade. Vocês sabem que a Grazi é jornalista, mãe do Pedro, vocês acompanham bastante tudo que ela escreve, tudo que ela fala para nós. E hoje nós estamos tendo esse bate-papo aqui super informal, mas o que eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida de tudo que a gente vai conversar aqui hoje, vocês deixam aí embaixo para nós as perguntas, que assim que possível a Grazi vai compilar todas as questões e a gente faz um novo vídeo respondendo tudo para vocês, porque a gente não vai conseguir aqui em pouco tempo falar tudo que vocês querem saber. Então, vocês vão deixando as dúvidas e com certeza a Grazi, assim que vai tendo tempo, ela vai respondendo para nós, ok? Com certeza. Então, vamos lá, Grazi. O que a gente queria que você falasse um pouco para nós sobre empatia? Esse tema que você fala tanto. Como os pais podem ajudar essas crianças a criarem essa empatia com aquela criança diferente que está na sala de aula, com aquela criança diferente que se encontra na família, ou que a gente vai pelos nossos passeios aí e a gente vê tanto. Na verdade eu costumo dizer, né, que a empatia virou a palavra da moda, né? As pessoas gostam muito de usar a empatia quando falam de si próprias, né? Então tem sempre aquela situação que você fala, a gente tem que se colocar no lugar do outro. Então seja quando as pessoas que falam muito sobre religião, né? Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo, a gente não pode fazer pro outro aquilo que a gente não quer que faça pra gente. Então sempre começa por algum lado a questão de você conseguir olhar pro outro de uma forma de se colocar no lugar do outro e poder entender o que aquela pessoa tá passando. Sim. Só que isso fica muito na teoria, né? Você lê muito nas redes sociais, enfim, mas na prática a gente sabe que as coisas não são bem assim. E quando você fala, né, de uma criança com deficiência, uma pessoa com deficiência, né, esse mês, inclusive, de fevereiro é o mês onde a gente comemora dia 28, as pessoas com doenças raras, né, que são muitas, porque a gente sempre acha que está falando de uma minoria, mas não é uma minoria, né, são muitas pessoas. As pessoas com deficiência também, e elas têm um lugar, né, na sociedade, e elas precisam ser vistas como pessoas capazes. Sim, né? São mesmo, Sim, né, Grazi? São. E as crianças em particular, elas seguem muito o exemplo daquilo que elas têm no dia a dia. Então você percebe que uma criança difere o comportamento da outra. Sim. E aí você fica se perguntando, por que essa criança muitas vezes chega na sala de aula e cumprimenta o amiguinho e conversa com o amiguinho que tem a deficiência e a outra não? Tem alguma coisa a ver com o que ele teve dentro de casa? Com certeza. Né? Na verdade, o cuidador, o próprio professor, a criança precisa de uma orientação. Sim. Porque a criança, quando é muito pequena, ela não tem o preconceito. A criança não tem o preconceito, mas ela tem dúvidas, ela tem o questionamento, ela tem a curiosidade. Quer saber o que aconteceu. Exatamente, né? Ela quer abordar de alguma forma, muitas vezes ela pergunta. Eu muitas vezes já fui questionada por muitas crianças, Sim. né? No caso do Pedro, o que ele tem? Ele tá dodói, por que ele ficou assim? Ele caiu? Enfim, você é abordada de diversas formas. Sim. E muitas vezes ela leva esse questionamento para dentro de casa. Ou em forma de curiosidade, ou em forma de medo. O meu amiguinho na escola tem um negócio aqui no pescoço e eu não quero ficar assim. Ou o meu amiguinho na escola precisa respirar com um negócio aqui no pescoço. Então, cada criança vê de uma forma. E cabe à família conversar sobre isso, explicar, se não sabe como, procurar como fazer isso, né? Para a criança aprender a lidar com isso de uma forma natural. Para poder conviver. Né? E conforme os anos vão passando, você vai percebendo, né? O Pedro já tá na escola desde os 3 anos e meio, quase 4, hoje ele tá com 9. Então você percebe no relacionamento entre as crianças, quem convive com ele dentro de sala de aula, por exemplo, e quem não convive... Tem muita diferença. Tem diferença, né? E conforme eles vão crescendo, no caso do Pedro, vai sofrendo um certo preconceito, sim. Porque a criança... Não sei se a palavra certa é maldade, mas eles começam, sabe? Não quer ficar perto, olha estranho, acha esquisito, não participa do grupinho. Mas os pais teriam uma boa parcela aí de toda poder parcela, ajudar, na verdade, né? Grazi? Não só os pais, na verdade. Toda né? a sociedade que Exatamente, envolve, né, a vida né? da criança. Exatamente.
né? A inclusão, o processo de inclusão que a gente fala muito, ele começa dentro de casa. Sim. Né? E aí isso vai para os avós, para todas as pessoas que influenciam aquela criança de alguma forma. Né? Para os avós, para os tios, para os primos mais velhos, para o educador, né? O professor que está dentro de sala de aula, Sim. ou os professores, porque hoje em dia as crianças desde pequeno não tem mais um professor só. Sim. Né? Então, assim, a sociedade em geral. Que a partir do momento que existe esse respeito, essa inclusão efetiva mesmo também, e não só, né, na moda, que exatamente. Falam, né? A criança começa a ver aquilo com mais naturalidade. Né? Então a gente vê, por exemplo, há 50, 60 anos atrás, você já não via a quantidade de crianças com deficiência na escola como você vê hoje. Então assim, a gente não tá no padrão perfeito. Sim, sim. Né? Tá longe ainda. Mas já é muito diferente. Muito diferente. Né? Uma criança, por exemplo, na condição do Pedro, há 50 anos atrás, com certeza estaria presa em casa. Com certeza. Né? Dentro de um hospital. Com né? certeza. É isso que eu ia falar, nem em casa. Estaria presa dentro de um hospital. Então, a gente vai avançando e, né, as pessoas com deficiência têm realmente que se mostrar, né? Têm realmente que lutar contra uma série de coisas. E as outras pessoas têm que passar a olhar com mais naturalidade. Saber diferenciar a deficiência com incapacidade, com uma série de outras coisas que eles acabam rotulando o deficiente, né? Sim. E que isso não pode acontecer, né? Tá certo. Bom, a conversa tá ótima, né, gente? Nós vamos dar uma interrompida rapidinha, a gente volta já já.